Você está na Conversa de Pai. Eu sou o Rodrigo Serafim e aqui nosso objetivo é levar para você, pai, mãe, educador, cuidador, novos caminhos para uma educação mais conectada, mais respeitosa. E o tema de hoje é aceitando nossos filhos do jeito que eles são. Estou com ele, que tem mais de 25 anos de experiência em vendas e marketing, MBA em estratégia, mentor de negócios. É um cara empresário aqui, hein, gente? Pai de 3 filhos, Rogério Lima. Olá, boa tarde. Boa tarde. Obrigado, cara, por você estar aqui com a gente. É um prazer. Eu Pô, que agradeço a oportunidade. Pô, Gerão, você é um cara que, né, achou ali o podcast, encontrou o podcast ali. Poxa, Rodrigo, eu vi o que você está fazendo aí, vamos conversar um pouco. Eu acho o seu tema incrível, esse tema de a gente aceitar os nossos filhos como são. Mas antes de a gente entrar no tema, vou fazer uma pergunta para você. O meu propósito é ajudar pais e mães em um caminho mais conectado com os seus filhos. Qual é o seu propósito? Mais uma vez é um prazer estar aqui com você. Um tema muito gostoso de ser tratado. Olha, Rodrigo, o meu propósito, ultimamente, tem sido um propósito muito desafiador, mas também gratificante. De poder ter um papel fundamental na trajetória do meu filho atípico, o Theo. É um autista de 6 anos. E cada vez que eu entro mais a fundo no tema, mais eu percebo que a nossa sociedade ainda não está tão preparada. Falta muito ainda, né? Então é um caminho que precisa ser asfaltado e o meu papel é ser esse agente, né? Meu propósito é ser um agente, ser um facilitador para que neurodivergentes como o Theo tenham seu papel na sociedade e sejam aceitos, um papel de inclusão, mas uma inclusão social leve, simples, né? De poder ser lembrado nos momentos mais importantes que sejam estruturados ações, políticas sociais e tudo que envolve, né, o mundo de uma criança neurodivergente. Por que você acha que as pessoas são tão rasas nesse tema? Excelente pergunta, Rodrigo. Eu acho que principalmente porque não é um tema que ele é colocado em discussão e tão pouco como pautas, né, de educação no dia a dia das pessoas. Eu acho que uma parte é devido a esse ritmo alucinado que todos nós temos, né, onde vários outros temas tão importantes quanto são colocados em pauta no dia a dia, mas eu acho que seja por parte do governo, né, das lideranças do governo, seja por parte das lideranças que estão inseridas na educação, precisava incluir mais o tema de uma forma abrangente, né, para que todos tivessem pelo menos um nível básico, né, de conhecimento do tema. Eu acredito que seja isso. Eu concordo com você, porque acho que há algum tempo existia talvez uma ideia das pessoas falarem, nossa, meu filho é diferente, ou ele se comporta diferente. Aí começaram aí eu vou falar da minha visão, tá bom? Tá. Aí começaram os diagnósticos. Aí a fase dos diagnósticos. Aí todo mundo começou a ter TDAH. Todo mundo tem. Todos têm. Né? Todo mundo brinca e fala, pô, nos dias de hoje o mundo inteiro tem TDAH. Eu não sei se foi um aumento do nível de diagnósticos que começaram a acontecer, novas possibilidades dentro da medicina, mas parece que, algumas pessoas me comentam isso, parece que tem mais pessoas neurodivergentes hoje, mas eu não sei se também é o nível de consciência e o tema sendo cada vez, mesmo que não ainda de forma correta, cada vez sendo um pouco mais explorado. Uhum. Como que foi a sua descoberta para esse tema? Como que quando o Theo nasceu, né, conta um pouco essa sua história. Você tem 2 filhos, né, gêmeos, vou deixar você contar. E aí chegou o Theo. Como é que foi esse processo? Legal. Bom, então, como você mesmo mencionou, eu tenho 3 filhos. 2 são gêmeos de 26 anos, o Guilherme e o Gustavo. São homens já. Então, assim, foi fantástico essa fase. Diria que o melhor planejamento que existe é você ser pai de gêmeos, né? Então, para mim, isso foi um pai novo, com 25 anos, e cresci aprendendo com os meus filhos. Então, foi uma trajetória muito boa, uma base muito boa, né, do papel de pai. Então, participei bastante da trajetória deles. E aí, depois, já mais recente, agora no meu segundo casamento, eu fui pai novamente, em 2017, do Theo. Então, o Theo hoje tem 6 anos. E foi assim, tudo novo, né?
Eu diria tudo novo, não só no processo de ser pai, né? Depois de tantos anos, mas na relação, né, com os filhos. Então, é uma geração que já conhece muito mais, as coisas acontecem muito mais rápido. Hoje eu diria que para você ser pai, você já pula do ensino básico para o MBA, né? Então, quando eu fui pai lá 26 anos atrás, era um modelo. Hoje é completamente diferente. Uhum. E nesse sentido, os primeiros 2 anos do Theo, por incrível que pareça, a gente não tinha visto nada de diferente. É importante deixar isso claro para o público que nos assiste, para ficar muito atento nos pequenos detalhes, né? Principalmente os 10 itens que são sinais que identificam uma criança com autismo. E no meu caso, a gente demorou um certo tempo para perceber isso. A gente foi perceber isso no Theo após os 2 anos, entre 2 anos, 2 anos e meio de idade, quando ele já estava começando ali um período escolar, já estava começando na escolinha. E o que a gente percebeu? Houve uma primeira poda neural, né? Então, com essa poda neural, a gente percebeu que ele regrediu na fala. Então, ele estava começando a falar, falava ainda várias palavras, não frases tão complexas, mas já tinha uma comunicação verbal inicial e, de repente, isso parou. Houve uma regressão. Esse foi o grande primeiro sinal, né? Só que logo na sequência, a gente entrou num período de pandemia, né, no começo de 2020. Então, a gente ficou um pouco sem norte, mas logo, assim que possível, a gente fazia todo o calendário de idas ao pediatra com o Theo, e sempre minha esposa perguntava, tá tudo ok? E ele fazia todos os testes, falava, não, tá tudo ok, algumas coisas estão até acima da curva. E, na verdade, não estava tudo ok, né? Então, acho que esse uma grande mensagem para os pais. Não é só porque um pediatra fala que está tudo ok com o seu filho que você acredita. Eu acho que você tem que ficar pesquisando, tem que ser mais curioso, tem que estar muito atento a qualquer detalhe do seu filho. Mas você foi a fundo, assim, porque assim, quando o médico falou para você, o pediatra falou para você, tá tudo bem, vocês continuaram ainda com uma incerteza? Eu não acho que... Continuamos com uma incerteza, porque fora dessa questão de ter regredido um pouco a comunicação verbal, a gente começou a ver outros pequenos sinais, né? Então, a questão de sensibilidade, né, é algo bem típico dos neurodivergentes, tem uma sensibilidade mais acentuada, né, com tato principalmente, alguns a parte mais sonora, enfim, no caso do Theo, ele tinha uma sensibilidade mais ao tato com diversas texturas. A gente também começou a identificar um pouco de estereotipia, que é algo muito característico também. Então, ou um movimento repetitivo, ou pular, ou balançar um pouquinho as mãos. Então, a gente foi um pouco mais a fundo e aí a gente acabou tendo algumas sugestões de alguns profissionais especializados para fazer esse diagnóstico clínico, né? E aí a gente foi identificado que sim, havia pelo menos muitos indícios, e foi quando a gente procurou um neuropediatra já bem qualificado para isso, e realmente o diagnóstico veio e corroborou com tudo aquilo que a gente estava percebendo. E quando vocês descobriram esse processo, como é que foi para você, né, e para sua esposa também, como é que foi para vocês receber essa notícia? Eu costumo dizer que essa é uma notícia que ela de fato, ela cai muito como um luto no primeiro momento. Acho que essa é a melhor descrição, né? E por quê, Rodrigo? Porque assim, todos nós pais, quando nasce um filho, você já começa... O planejamento não vem só antes de nascer, né? Quando nasce, você começa a idealizar um mundo para o seu filho. E essa a idealização, ela passa por diversos pontos. E, imagina, após 2 anos nesse processo, você recebe uma notícia onde que seu filho é autista e você tem que redesenhar e desmistificar tudo aquilo que foi construído. É um processo muito forte, né? E você precisa
revisitar suas bases, sua estrutura. Por isso que ele é muito parecido com o luto, porque é uma perda de algo que você construiu, que você tinha uma visualização, uma idealização, para construir algo totalmente novo. Posso pegar um ponto aqui? Sim, sim, fica à vontade. Cara, você falou uma coisa muito profunda agora. Você colocou assim, ó, quando eles nascem, nós idealizamos de fato. A gente já começa a olhar lá na frente, né? E meu filho vai ser isso, vai ser aquilo, vai ter isso, vai ter aquilo. Porque assim, qual era a sua base? Quando você chegou, quando você descobriu? Porque assim, é uma coisa que a gente estava falando offline aqui, né? Que esse não é um assunto tão bem tratado. Ou ele está em lugares muito ainda escondidos. A pessoa tem que se esforçar para buscar esse tipo de conhecimento. Como que era a sua base de conhecimento? Quando você descobriu, você falou, nossa, e agora? O que eu faço, né, com essa informação? Porque às vezes a gente vai no médico e ele fala pra gente, você tem isso, tem aquilo, tá, e agora, médico? Mas, o doutor, o que eu faço com tudo isso que você tá me dizendo aqui, né? Como é que foi, cara, esse processo? Primeiro, quando a gente recebeu o diagnóstico, foi um final de semana que praticamente a gente ficou sem se falar, eu e minha esposa. A gente ficou... Um luto de um final de semana. Pensando assim... Aí vem todas aquelas reações, né? O porquê, você começa a se culpar. Tem uma série de coisas. Uhum. Mas o mais importante, e eu gosto de frisar isso, quando nós conversamos, o primeiro ponto que a gente chegou em comum acordo. Não importa o porquê, importa o que nós temos que fazer daqui para frente. Né? Vamos agora buscar, tentar compensar o tempo perdido e viver o presente. Né? Não adianta olhar o passado e nem tão pouco projetar um futuro que nós não sabemos direito ainda como vai ser. Então, nesse sentido, eu acho que o primeiro ponto é você começa a pesquisar mais sobre o tema, fazer algumas pesquisas, buscar profissionais que realmente têm experiência, como é o tratamento. E assim, o que a gente escutou de bons profissionais renomados, e é fato, o TEA, o autismo, se olhar, ele é algo relativamente novo. Poxa, mas isso foi descoberto ali, acho que década de 50, por aí, 60. Mas a questão não é isso. A questão é como isso veio sendo difundido ao longo das últimas décadas. E você falou agora há pouco, quanto maior o número de diagnósticos, mais se atenta em todo o processo de terapia contínua. Sim. Né? E por que isso é importante? A maior referência de terapia é a ABA para os autistas, né? Que é uma terapia muito direcionada a todo esse conjunto comportamental. E a partir do momento que a gente começou a pesquisar e mais a fundo, buscar apoio em locais especializados, aí começamos a entender melhor tudo que estava em volta de um neurodivergente, né? E é óbvio que eu não vou entrar no detalhe do detalhe, mas os pilares mais importantes são justamente entender a capacidade da criança de se socializar, acho que é o principal, e é muito trabalhado nisso, né, em diversos aspectos, a socialização, a comunicação, né, e também a capacidade motora, e para a criança ter autonomia, né. Eu acho que são pontos muito relevantes nesse processo de terapia e busca do que o autista precisa. Né? Quando nós falamos de inclusão, da forma que nós aprendemos na escola, ou nas redes sociais, em algumas redes sociais, ela é mais uma exclusão. Porque a gente pega aquela criança, coloca um rótulo na cabeça dela e fala, ela tem isso, pronto. Aquela lá tem aquilo. Ou adulto, né? O adulto ou a criança. E eu já penso diferente. Eu aprendi com uma grande parceira aí, a Marina, de várias caminhadas aí, que ela sempre fala o seguinte, que a inclusão, na verdade, é quando nós entendemos que cada criança é única. Cada criança é um mini universo. E nesse mini universo tem um ser humano. Inclusive o Humberto Baltar, que esteve no nosso episódio número 16 ou 17, ele fala sobre isso. Sobre você olhar primeiro a criança, primeiro o ser que está ali. E eu acho que esse é um movimento talvez que você tenha feito quando você falou, legal, vou pegar a sua frase, posso? Sim. Não importa o porquê, mas sim o que faremos sobre o assunto. Legal, temos aqui, ok, teve um diagnóstico, mas o que a gente vai fazer sobre isso? Porque é o nosso filho.
é o nosso fruto, né? Então, vamos fazer com que ele tenha a melhor possibilidade de capacidade de socialização, capacidade motora. Então, vocês estão olhando o ser. E aí eu acredito muito na individualização. Que aí vou pegar lá o nosso tema do podcast, que é sobre nós aceitarmos o nosso filho, ou as pessoas, não só o nosso filho, né? A gente está falando aqui de filho, mas aceitar o outro da forma que ele é. Porque quando nós aceitamos, nós estamos olhando a pessoa. E depois Exato. eu vou entender se vai fazer sentido entender. Porque às vezes não... Poxa, é uma pessoa, gente. Vamos tratar como uma pessoa. Como é que é esse processo para você, dentro dessa sua vivência? Você já comentou aqui no offline também para nós algumas questões aí que você teve aí na questão da vida pessoal, de as pessoas talvez não entenderem, mas para você primeiro, uma primeira pergunta. Eu queria que a gente refletisse sobre isso. Como é que é para você essa individualização? Como que foi esse processo com o Theo e como que foi você e sua esposa Perfeito. esse desenvolvimento? O processo de individualização, eu acho que ele passa basicamente por dois conceitos muito fortes. O primeiro de respeito. Né? Hoje a gente vive numa sociedade que precisa muito ser reforçado a questão de respeito ao outro. Né? A primeira parte, quando você fala a respeito, é você buscar atender os seus direitos. Né? Geralmente, assim, os meus direitos, eles terminam onde começam os seus. A gente nunca pode esquecer disso. Isso vale para todos. O segundo ponto, que eu acho que também é fundamental, é exercer a empatia. Empatia plena. É muito difícil ser empático. A gente vive num mundo competitivo, né? Onde você tem que toda hora estar se comparando aos outros. E é interessante que isso também requer em cima dos pais. Os pais acabam comparando seus filhos com os outros. Quando os pais conversam com os filhos com os outros pais na porta da escola ou no aniversário, sempre vem naturalmente os assuntos relacionados aos seus filhos. Meu filho está fazendo isso, ele desenvolveu naquilo, ele está estudando isso. E parece que, mesmo de uma forma inconsciente, que há uma competição. E eu acho que nós temos que caminhar para uma sociedade ao inverso. Eu não preciso competir com você para mostrar que eu sou melhor ou que meu filho é melhor. Eu preciso me associar a você. Eu preciso entender o que você sente. Eu preciso, pelo menos, entender, ter conhecimento ou de causa ou através de outra forma para saber lidar com as diferenças. A partir do momento que a gente conseguir fazer isso, num aspecto geral, todos nós vamos ser mais realizados. E os nossos filhos também. Posso falar que uma característica sua? Você teve gêmeos. Sim. Como que você individualiza? Sensacional. Acho que nunca ninguém perguntou isso para mim. Isso para mim foi uma grande base. Porque eu convivi, formei, eduquei duas pessoas que nasceram juntas, viveram juntas e são completamente diferentes. Então eu tive que respeitar a individualidade, o tempo de aprendizado, os gostos, do que gostava de comer, de beber, onde gostava de ir, as diversões, entretenimento, tudo. Isso é muito importante. Quando você assume isso para a tua vida, você pensa primeiro no ser, no indivíduo que está ali. E é o que aconteceu conosco com relação ao Theo. Quando a gente tomou a decisão de olhar o presente, eu reforço isso, é muito difícil para os pais falarem assim, eu vou viver o presente. Todo mundo fala de se planejar. Não, o futuro vamos fazer isso. A gente se planeja para fazer uma viagem. Verdade. Nossa, eu vou economizar dinheiro porque eu vou, daqui a 5 anos, colocar o meu filho num programa de intercâmbio. Tem de tudo. Porque nós somos uma sociedade estruturadas para olhar o futuro e não tanto o presente. Só que é o presente que é o grande alicerce do que você vai fazer para frente. Então, o que a gente chegou à conclusão no caso do Theo? Nós precisamos ter um presente muito forte, vivido realmente. Só assim isso vai dar base. Se isso vai estruturar seu alicerce para algo fantástico com o Theo, onde ele vai voltar a falar, sabe, vai ter comunicação verbal, vai se desenvolver intelectualmente, vai ter autonomia, etc. e tal, ótimo. Caso contrário, a gente tem que vivenciar os melhores momentos hoje no presente com ele. Entende? Então, hoje o meu principal papel
E eu escrevi isso um pouco no livro Pai Presente, na carta aberta que eu faço para meu filho. Ali tem diversas referências para mostrar o quanto é importante a relação pais e filhos no dia de hoje. Não planeje o seu amanhã. Né? Não tire o sabor de você vivenciar a paternidade, a parentalidade em momentos tão especiais no dia de hoje, gerando prestações. Vou dividir em 4 vezes e nas outras 3 vezes eu faço o que eu não estou podendo fazer agora. Não faça isso. Isso é um erro. E as crianças percebem isso, Rodrigo. Percebem, né? As atípicas, ou as típicas ou atípicas, elas percebem o pequeno movimento que você faz para estar presente. Para viver sentem, o né? presente. Eles sentem esse nosso movimento, né? Sentem. Você falou de empatia plena, e talvez eu até anotei aqui, talvez uma das dificuldades seja as redes sociais. Acho que as redes sociais, ela te traz para um universo que, e muitas das vezes não são universos que existem, né? São pessoas criando realidades paralelas sobre determinados temas, e as pessoas começam a se cobrar, querendo seguir o mesmo movimento. E uma outra coisa legal que você falou aqui sobre uma competição, né, entre os pais. Cara, você já viu aquele desenho Bluey, da cachorrinha? Já. Você já viu o episódio Competição de Papais? Não. Não? É uma história que a Bluey, a mãe, né, a Tilly tá contando pra Bluey sobre quando ela nasceu. E ela falou que no lugar onde as mães se encontravam, elas faziam uma competição. Então, qual era a competição? Qual é que ia andar primeiro? Mas ela não falava que era uma competição aberta. Era aquela competição que você comentou agora. Nossa, você viu? Agora minha filha está andando. E a uma Bluey, competição velada, né? É, velada. E sempre a Bluey fazia ao contrário. Ah, nossa, você viu? Minha filha está engatinhando. Aí a Bluey começava a rolar. Ah, agora minha filha está andando. Aí a Bluey andava de costas, de ré. E tudo diferente. E aí, de repente, ela ficou numa culpa muito pesada. Porque tinha lá uma mãe que ela tinha 9 filhotinhos, 9 filhos. E esses 9 filhos, a Tilly não sabia, né, que ela tinha esses 9 filhos. Aí ela, no final do episódio, ela senta junto com as mães sentam, né, as duas mães, a mãe que tinha 9 filhos e a mãe da Bluey. E elas começam a conversar e a mãe da Bluey fala, poxa, pra você é tão fácil fazer. Aí ela fala, é porque eu já fiz isso 9 vezes. E ela falou assim, não existe certo ou errado. Existe o que nós estamos tentando fazer aqui, agora, com o nosso filho. Cara, eu até me arrepio. Lindo, lindo isso. Gente, o que é esse desenho Bluey? É uma aula pra gente, viu? Eu assisto e meus olhos escorrem uma lágrima. E é exatamente o que você falou. Não é estou certo, eu estou fazendo o melhor para os meus filhos. Por isso que eu brinco aqui, eu já falei isso em vários outros fóruns, se você quer ser um pai ou uma mãe melhor, você já é. Porque você já está buscando melhorar, você já está buscando se aprimorar, você está buscando conhecimento. Quem está aqui assistindo agora com a gente, está já buscando um conhecimento, porque está ouvindo aqui de mim, do Rogério, de todas as outras pessoas que passaram aqui, já das quase 31 pessoas que já passaram por aqui pelos nossos episódios, sobre como ter novos caminhos, novas possibilidades, mas não quer dizer que as pessoas estão fazendo errado. Isso é muito importante você falar, e para quem está nos assistindo, só mais um ponto importante. Não desista. Não desista. Não desista do seu filho atípico. E eu falo isso porque muitos pais abandonam as famílias quando sabem que seus filhos são atípicos. Cara, isso é muito pesado. Muito Mas pesado. você tem um número, assim, isso acontece com frequência? Então, eu não estou com os números atualizados, mas assim, há alguns dados que chegam quase 70% dos casos. Uau! Isso é muito forte. Eu acho que vale até nós entrarmos mais a fundo, né? Eu não tive essa oportunidade, Rodrigo, mas vale a gente pesquisar um pouco mais, porque é um dado real e que ele vem causando uma desestruturação, né? As famílias estão desestruturadas com relação a isso, porque o impacto ele vem no primeiro momento na família, principalmente para as mães. No segundo momento, ele vem para os filhos. Nossa, né? total. Então, assim, não desista do seu filho. Eu tento ser o melhor para o meu filho todos os dias. É fácil? Não é fácil. É cansativo, é difícil, mas vale a pena. Eu até comparo um pouco aqui com as Olimpíadas, né? Você tem acompanhado as Olimpíadas agora? Tenho. Nós tivemos, assim, notícias fantásticas das nossas meninas da ginástica, né? Para chegar lá e você fazer um exercício de solo, de trave, qualquer que seja,
Quantos anos você ficou todos os dias treinando? Eu imagino que deve ter ficado uns 8, 12. Sentindo dor, lesões, né? Você vê a Rebeca com cirurgia no joelho. Então, assim, é muito lindo ver o processo como um todo atingindo quase a perfeição e você ganhando uma medalha de ouro, uma medalha de prata, uma medalha de bronze. Mas a trajetória é muito linda também, tem que ser vivida. Tem que ser. É a mesma coisa para nós, pais. Uhum. Né? Acredite que você possa fazer melhor todos os dias. É porque a grande beleza não é você chegar lá. Porque para paternidade ou maternidade você nunca vai chegar lá. Nunca vai chegar lá, é constante. É a jornada. É a jornada. É a jornada que E é como rica. está sendo essa jornada? E como está sendo essa jornada. Porque e até um ponto interessante que faz ter uma autorreflexão interessante. O teu filho cresce, certo? Certo. Lá na frente, qual é o legado que você vai deixar com isso? Porque se você vai nesse movimento constante, você vai deixando marcas. São ali o termo em inglês, né, os milestones, os marcos que você vai construindo, porque lá na frente ele vai olhar essa história e vai perceber que a estrutura que ele tem como ser humano, como adulto, foi através dessa trajetória, né, dessa jornada, como você falou. Qual o seu legado? O meu legado, meu grande legado, e é o que eu busco por ele todos os dias, é eu deixar uma história de vida para o meu filho, né? Uma história melhor. É interessante que, assim, eu já gravei muitos vídeos com o Theo, muitos vídeos. Né? Sempre quando eu tenho uma oportunidade, eu gravo um vídeo, eu tiro uma foto, eu aproveito um momento com ele. Isso é muito bonito. Mas o que é mais bonito é eu saber que quando ele tiver com 20, 21, 25, 30 anos, ele vai olhar esse histórico. Eu não sei se ele vai lembrar, eu não sei como vai ser a memória dele com relação a tudo que eu promovi durante essa trajetória. Então, justamente por isso, eu quero deixar registrado. E tem mais uma coisa importante para mim. Meu filho é não verbal. Então, muitas vezes ele vê um vídeo que eu gravei com uma atividade com ele, ele vê e passa por esse vídeo várias vezes e ele tenta falar. Ele tenta replicar o que está ali. Então, mesmo ele não conseguindo, aquilo é muito importante para ele. Então, se aquilo é muito importante para ele, está sendo muito importante para mim. Esse é o legado que eu quero deixar. Um conjunto de ações e de registros para que ele possa chegar e falar, putz, esse aqui foi meu pai. Ele pode não falar. Eu não sei se ele vai falar. Mas ele sabe. Mas ele sabe. Hoje o Theo tem uma apraxia da fala muito forte. A gente vem fazendo uma série de atividades com ele. Ele entende tudo. Né? A gente construiu métodos alternativos de comunicação, como o PEX, entre outros. Porque eu não sei se ele vai despertar e ter essa correção da comunicação verbal. Mas eu tenho certeza que isso está ajudando no desenvolvimento dele. Então, esse é o meu principal legado. Um belo legado, por sinal. Parabéns pelo seu legado. É a preocupação, né? E você viu que você pensa muito... Você não está pensando... Óbvio, você falou um pouquinho da fala e tudo mais, você está olhando ele muito como individual, como ser ali, né? Exato. A todo momento você fala assim. Isso é muito legal, seu, né? Da sua posição. Tudo bem que você conhece, fala sobre o tema, mas é perceptível. Que você fala, você está falando com o coração, você está falando o que você sente, o que você vivencia, a forma que você vê o Theo. Isso é muito bonito. Que você falou que um número alarmante, 70% dos casos rejeitam. Eu já tinha ouvido falar alguma coisa parecida, tá? E é uma pena. É uma pena. É uma pena. E é muito bom ter você aqui, falando sobre esse tema, porque as pessoas que vão assistir esse podcast talvez sejam pessoas que ou tenham tem alguém na família, conhecem alguém, então a gente consegue fazer com que essa informação ela seja difundida, ela chegue mais longe. E isso a tecnologia faz. E eu acredito muito nisso, Rodrigo, e eu acho que tem que ecoar mesmo esse tema, porque muitas vezes ele também fica muito velado. Sim, dentro de casa. concordo. Sabe? Os pais, às vezes, não é uma criança pequena, já é uma criança maior, ou às vezes tem um filho adolescente, pré-adolescente, e assim, fala, poxa, ele é diferente. Mas eu tenho medo de procurar saber. Tenho medo do diagnóstico. Diagnóstico. Ou às vezes recebe um diagnóstico, mas não quer que ninguém saiba. Eu não posso falar Também. no meu trabalho, eu não posso falar. Já vi isso. Eu já vi isso. Então, assim, não é o melhor caminho.
A melhor terapia para você e para a criança é você conviver com a diferença, sabe? E aceitar que aquele é um mundo individualizado e estudar, procurar entender, não somente entender, mas procurar através da ciência, através da tecnologia, através de pesquisas, qual a melhor maneira de você conviver com esta nova realidade. Concordo. Entendeu? E não fugir. Acho que a fuga, ela não cabe para uma relação de parentalidade. Não cabe nem. Eu acho que a fuga ela só atrapalha, né? Ela só Como atrapalha. que você vai conseguir ajudar? Que no final do dia a gente está falando aqui em ajudar, algo que é uma questão individual. Você falou de várias coisas aqui, né? Você falou de métodos e tudo mais. Como que você consegue ajudar a criança a se desenvolver se você não quer falar sobre o tema? Estamos aqui com o nosso livro, o livro que participamos juntos. Foi lançado no dia 3 de agosto, com coordenação do Gal, nosso brother, Patrícia, Curi e a Roberta, né, da editora Bock. Cara, foi um livro muito bonito de ser construído. Acho que a gente colocou muita energia boa aqui dentro. E você que não comprou ainda, procure, fale com autores que você conhece, ou manda aqui no YouTube, no Spotify, a gente manda para você o link para você adquirir. Cara, me conta a história, o que te inspirou a escrever? Você teve um capítulo, como é que é o nome? Qual é o seu capítulo? Deixa eu pegar aqui. É o meu capítulo 24. Eu amo meu filho autista do jeito que ele é. Ah, que lindo. Então, o que é muito interessante e que me inspirou para escrever... Bom, primeiramente, acho que assim como você, eu já tinha uma vontade há muito tempo. Era um desejo, um sonho de começar a escrever, né? Eu gosto de escrever, tenho muitas coisas que eu já escrevi, né? Não publicadas. Comecei a escrever muito cedo, né? Escrevia poesias. Uma família de meu pai, poeta. Ah, que legal. Então, eu sempre quis deixar isso como um registro. Um registro de uma experiência e pretendo deixar outros mais. Então, acho que a primeira grande inspiração é a oportunidade de, assim como eu falei dos vídeos e das fotos, deixar algo escrito para o Theo. Um legado. Nem que seja um capítulo, né? O segundo é gerar inspiração para outros pais, Rodrigo. Eu acho que assim, pode ser um pai que estiver lendo esse capítulo, e principalmente um pai atípico, se ele sentir nas entrelinhas o que eu senti ao longo desses últimos 3 anos, principalmente, na relação com o Theo, depois do diagnóstico de autismo, isso pode despertar algo muito positivo na relação de paternidade ou de parentalidade com seu filho. Há um ponto importante que eu menciono aqui, que é a questão dos 3 pilares, né, que sustentam a parentalidade atípica. E isso foi também uma certa inspiração, né, de poder dar uma base um pouco, né? Acho que tem um alicerce importante esses pilares, porque eu chamo de pilares, né, de aceitação, em primeiro lugar. E falamos um pouco aqui nesse nosso bate-papo sobre aceitação, como é que foi o processo, né? Adaptabilidade, né? A empatia, se colocar no lugar do outro, se adaptar. Um dos grandes skills, as grandes habilidades do ser humano é se adaptar, cara. A gente somos seres que se adaptam em tudo. Estamos aqui até hoje como estamos porque nos adaptamos. Por que não se adaptar numa realidade nova, né, do seu filho? Então isso é um ponto importante, um pilar importante. E por último, cara, o amor incondicional. Eu acho que quando você tem a capacidade, ou pelo menos a vontade de amar teu filho como ele é, né, como foi o tema do meu capítulo, já é meio caminho andado. Você já conseguiu, já tem tua vitória. É porque dentro do desenvolvimento infantil, a criança não só infantil, aí é qualquer ser humano, mas a criança dentro do desenvolvimento infantil, ela precisa de alguém que ame ela loucamente. Que ame ela acima de tudo. Acima de tudo. Ou alguém ou alguéms. E a gente está falando do apego, né? O Marcos Pianges fala muito disso, né? Da questão do quanto ao amor, do quanto você apoiar o seu filho, sabe? Dar uma base de sustentação, o quanto isso vai deixar ele mais forte como ser humano. Mais forte. A gente hoje, muito é discutido da fragilidade, né, do ser humano em relação a diversos temas, principalmente a fragilidade emocional. O que nós estamos fazendo para isso? Porque a gente faz dentro de casa. Você não pode terceirizar ou quarteirizar a educação do seu filho. Verdade. Nós somos lentes
para que ele enxergue o mundo. Ele vai enxergar o mundo da forma que está vendo conosco no dia a dia. Se eu sou forte, se eu dou carinho, se eu brinco, se eu estou presente, se eu apoio, se eu amo, isso vai ter um impacto construtivista na vida do meu filho. O que você acha que as pessoas deviam fazer é o seguinte, onde você indicaria para eles buscarem conhecimento maior sobre esse tema? E não é porque assim, é independente se a pessoa tem ou não uma criança típica dentro do seu ciclo. Porque eu entendo o quanto é importante a gente conhecer sobre esse tema. O que você aconselharia? Eu vou absorver também, tá? O seu conhecimento eu acho que aqui. o primeiro passo, o mais simples, é buscar diversos canais de profissionais no YouTube. Tá. Eu acho que tem bons profissionais que falam sobre o tema de uma forma mais abrangente. Com detalhes para comportamentais, o que fazer para quando perceber cada tipo de sinal do seu filho autista. Hoje nós temos também canais muito interessantes no Instagram de autistas. E eu acho que isso é mais legal. Já perguntaram para mim, como é que você aprende? Né? O que você pesquisa? Onde eu mais aprendo é quando eu leio matérias, quando eu vejo posts de autistas. Tá. Trechos de livros publicados por autistas. Ou um filme, né, ou uma série de TV. Mas filme e série de TV, você tem todo o lado... publicitário do negócio. Eu já fui um pouco dessa área, né? E sei que não é só a questão do marketing envolvido ali, mas sempre tem um ângulo artístico no tema. Entendi. Uhum. Mas quando você vê um post, quando você vê um artigo de quem é autista, né? Eu sigo alguns no Instagram, e aí você vê que aquilo é real. E que dentro daquela realidade você aprende no dia a dia. Sim. Tá? Nós temos aqui o Humberto Baltar, que veio aqui com a gente já no podcast. Acho que ele é um cara bem legal. Fantástico, Ele né? Ele tá no livro, ele tem ele é pós-faciador. E também ele é um coautor. Ele tem um canal dele, né, Humberto Baltar. Ele tem uma empresa de consultoria que ele ajuda empresas, inclusive, a falar sobre esse tema. Ele tem um filho, que é o Apolo, que também é autista. Que é autista, exato. Tem mais alguém que você conhece que você destacaria para as pessoas seguirem ou acompanharem para aprender um pouco mais sobre esse tema? Olha, não me vem alguém assim em mente agora, sendo bem sincero, com um nome assim. Eu acompanho alguns profissionais. Sabe quem fala muito sobre esse tema? O Mion. O Mion fala muito. Tem um Tiago, vou lembrar agora o sobrenome, não vou lembrar agora, mas é um médico, é um pediatra e só fala no tema autista, pai de autista, né? Então assim, ele aborda o tema de uma forma muito real, né? Não só do ponto de vista clínico, médico, mas também como pai, eu acho que isso é importante, né? E tem, como eu te falei, os próprios autistas, né? Tem um canal que eu sigo que é do Leozinho, que é fantástico, é um menino autista que ele deixa de uma forma muito leve o tema. Então, eu acho que assim, tem muita informação disponível, né? Que não seja só a informação acadêmica, científica. Acho que a mensagem é busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Não é tão difícil. O difícil é você dar o primeiro passo, né? Porque quando nós não sabemos, como estamos numa posição de ignorância, o tema não existe. Exato. Então, você não consegue falar ou você não consegue nem reagir a determinados assuntos. Agora, quando você começa a pesquisar, começa a entender, E não só esse tema, tem vários outros. Nós já falamos aqui no podcast sobre inclusão, também questão de raça, de questões de diversidade de classe, que foi inclusive um episódio bem interessante, que a gente foi bem profundo no tema, e vários outros temas que foram ditos aqui. Né? Dinheiro, ele é um tema também que tem que ser discutido, porque como que a gente fala com os nossos filhos sobre dinheiro? O outro tema também que nós falamos aqui no podcast foi sobre psicologia perinatal. Você falou sobre preparação do pai antes de ser pai. Cara, como que funciona esse processo? Então, assim, quando nós não sabemos do assunto, ele não existe. Ele existe. Eu acho que a maior ignorância do ser humano é ele não buscar a informação, né? Sim. Porque quando você não sabe, ok.
Quando você sabe que existe a informação disponível e você não vai atrás, aí é uma falha tua. Aí é uma ignorância estrutural, né? Então, eu acho que tem uma coisa também muito relevante disso que você falou. Tentar, e é uma dica que eu passo isso para as pessoas, né? Assim como tem diversos outros temas, e não só do autismo, mas saia da vala comum, né? Que é aquela coisa de falar, olha, mas ele é tão bonito, como é que ele é autista? Né? Não tem nenhum traço diferente. Ah, é tão inteligente, mas como é que é autista? Né? Então, assim, tantas coisas que a gente escuta como o autismo fosse um rótulo. É um rótulo. Então, assim, não pode ser. A gente precisa desmistificar isso, sabe? Porque isso, cada vez que você reforça isso, você tenta colocar um estigma, né? Assim como diversos outros temas, né? Que eu não vou entrar no mérito agora, mas assim, a gente não pode estigmatizar o autista pela aparência, né? Pela inteligência, né? Cognitiva, pelo comportamento. Eu acho que a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo, né? A sociedade, hoje, o maior pecado é você buscar informação de uma forma muito rasa, né? É o Instagram. Instagram é assim, existe uma geração inteira que ela só fica olhando manchete, né? Feed. Eu fiz só o feed. Olha, é só o feed, olha o título, né? Instagram, então assim, há uma obesidade digital muito grande, né? A pessoa se alimenta muito só de feeds, né? E ela não vai a fundo num tema. Mas aí entra outras... Aí é um tema polêmico, porque a gente gravou um episódio, foi o episódio 21 ou 22, com a Bruna Garrocino. Ela é especializada em falar sobre telas. Ela falou sobre dopamina. Então, essas empresas, elas desenvolvem tecnologias para fazer com que você fique preso a ela. Então, ali existe um vício, é um vício mesmo, é um vício de feed, de rolar o feed. Exatamente. E o Instagram, ele tem uma estrutura de mensagem que é uma estrutura rasa. Tanto é que os experts em Instagram falam, se você quiser crescer, raso. Se quer ser profundo, vai fazer um curso. Vai dar um curso, vai pro YouTube, que ali você vai ser mais profundo. Olha que interessante nesse tema, rapidamente. Você sabia que 70% das pessoas que hoje estão dentro de um LinkedIn, que hoje é uma das redes sociais de maior número de pessoas possíveis, né? É enorme. 70% só consomem informação. É só obesidade digital. Só fica passando informação. Os outros 30% são divididos daqueles que criam, cocriam, dividem, dão sua opinião. Mas assim, isso é só um pequena ponta do iceberg que mostra o seguinte, as pessoas, se elas parassem um pouco, com um olhar um pouco mais crítico e desenvolvesse um pouco mais qualquer tema, escolhe um tema e desenvolve um pouco mais, você sairia já dessa vala comum. É sair da vala comum, é isso aí. Sai da vala comum, não acredita em tudo que você está ouvindo, ou não fica só rolando, né? Cara, é difícil. Com a obesidade digital. Mas é difícil porque às vezes você está muito cru nesse assunto, por exemplo, vamos falar aqui da questão que nós estamos conversando aqui, sobre o autismo. Eu não tenho tanta informação. E quando eu passo ali e vejo alguém falando sobre aquele tema, e é uma pessoa que já tem ela é relevante, é uma autoridade. Como é que ela é uma autoridade? É porque tem muitos seguidores, é porque é convidada para evento ABC para falar sobre o tema. Perfeito. Eu praticamente acredito 100% naquela pessoa. Então, assim, o que você faz hoje, que eu já vi que você dá palestras. Você dá palestras sobre o tema? Como que você está levando, como que você está conscientizando as pessoas sobre esse tema? Rogério. Sobre o tema, não. Né? Sobre o tema, assim, eu gostaria muito, né? Gostaria de convites para falar um pouco mais dessa relação real, né? Nua e crua de um pai atípico. Né? Então vamos embora. Porque assim, a gente precisa ecoar um pouco isso, né? Sim. Tirar um pouco alguns estigmas. Sim. Eu acho que assim, a literatura é vasta no tema, mas o que é mais importante, né? Apesar dela ser vasta no tema, tudo que envolve o universo de um autista, ele não é absoluto. Por isso que é um espectro. Sim. Não, então agora há pouco nós estávamos aqui falando da questão de quando você vai comprar uma tinta para pintar a tua casa e abre uma paleta de cores e aí você começa a ver, fala, poxa, eu queria pintar minha casa de amarelo, mas tem muitas variações de amarelo e no final você vai encontrar aquela que mais se encaixa para aquilo, para sua necessidade. Então, fazendo um pouco esse paliativo,
há muitas nuances, todas elas muito lindas do universo atípico, né? Basta a gente entender e estar um pouco mais aberto a isso. Entender, né? E tá aberto. Boa, ótimo. Chegamos ao final. Tem 2 perguntas que eu faço para todo mundo que vem aqui. Essa pergunta a gente vai compilar depois no final do ano e vai fazer um videozão com todas as respostas. Eu já ouvi de tudo aqui, viu? Eu vou te falar que a gente tá chegando quase no mundo perfeito com as respostas que o pessoal tá dando aqui para mim. Rogério, se você pudesse mudar algo no mundo, no seu mundo, naquele mundo que você conhece, o que você mudaria? Olha, o primeiro passo que eu gostaria de mudar é um pouco a ignorância das pessoas com relação a temas simples, né, no mundo. Eu, como um pai atípico, eu sinto isso no dia a dia, né? Mas mesmo os temas mais fáceis, mais sutis, eu acho que a gente vive numa sociedade ainda muito direcionada a alguns estigmas, a foto sempre tem que ser da mesma cor. Sim. Sempre tem que ser no mesmo ângulo. E eu acho que a gente precisa quebrar um pouco mais isso, né? Eu, como pai atípico, às vezes eu busco isso. Eu acho que é um dos papéis. Isso você mudaria, as pessoas terem mais consciência sobre Mais o consciência, mais empatia, pensar 2 vezes no que os seus conceitos prévios, né? Pensa 2 vezes naquilo que é absoluto. Nem tudo é absoluto, né? Eu aprendi isso recente. O relativo também é bom, né? Basta você olhar com uma outra nuance, um outro ângulo, né? Eu aprendi isso recentemente. Não que eu fosse o cara do absoluto, né? Mas eu acreditava que as verdades que estavam na minha cabeça eram as únicas verdades que existiam. E hoje eu começo a entender que aquela verdade é a minha, mas cada um tem a sua verdade. E quando você ouve, você vai aprendendo e vai descobrindo outras verdades e a sua pode mudar. A partir do momento que você se abre a ser mais empático. E isso que você falou é tão importante, porque quando você se coloca um nível abaixo, né, para aprender todos os dias, vou fazer um paralelo aqui muito interessante, né, que segue minha vida. Você tem que se colocar um nível abaixo dos rios. Só assim você vai virar um oceano. Porque você... Né? Você tem que acumular conhecimento, acumular visões de mundo diferente, né? Ser mais empático. A minha verdade não é absoluta. Eu posso ter uma vivência muito grande em diversos temas, mas não é uma verdade absoluta. Então, quando você faz isso no seu dia a dia, quase como uma regra, cara, você aprende tanto, tanto. Eu vou te deixar um insight, antes da gente entrar na última pergunta. Eu acho que você tinha que investir mais nisso. Você buscar mais esse oceano para as pessoas. Porque uma gota sua, Rogério, uma gota, cara, sua, é um oceano para mim, que eu não conheço muito sobre esse tema. Então, se você conseguir levar essa sua gota para várias outras pessoas, você vai criar oceanos incríveis na vida das pessoas. Uma boa dica. E na vida das pessoas que estão em volta do seu filho. Exatamente. É uma dica, inclusive uma dica que a gente pode até falar mais depois offline. Ótimo, ótimo. Vamos sim, vamos sim. E, cara, uma pergunta que eu adoro fazer, porque essa pergunta, ela mexe com tudo que eu acredito, é minha camiseta aqui hoje. O que é família para você? Que ótimo. Olha, eu acho que a família é uma instituição muito importante, porque ela dá base para o ser humano, né? Dá base para o ser humano. Se você, assim como qualquer pessoa que está nos assistindo aqui ou nos ouvindo, lembrar da sua história de vida, você vai ter flashes fantásticos, né? Todos nós temos. E quantas histórias que você se lembra que estava com sua família, né? Então, eu acho que em primeiro lugar, isso para mim é extremamente relevante, né? Eu acho que você ser família, você se destituir de alguns preconceitos e aprender na prática o que é cuidar do outro. Né? O cuidar do outro é difícil. Porque primeiro você só pensa em você, né? A gente é construído numa civilização de educação ocidental e é um pouco forte isso, né? Primeiro você pensa no eu e depois no coletivo, né? E talvez o melhor exercício é quando você
tá em família, Pensar quando no você outro. tem que cuidar do outro, né? Então, acho que passa por isso. E olhando cada um como um ser individual, com suas particularidades, mas individual. Individual, com as suas particularidades, um ser em construção, Ser em construção. né? O dia que o ser humano cair na realidade que ele é, e durante todo o período que você vive aqui, você está em construção, você vai estar mais aberto. Aberto ao outro, aberto a tudo. Né? Por isso Nada é rígido. Por isso que eu acredito muito que a educação, ela transforma o mundo. A educação, ela Exatamente por conta transforma o disso. mundo. E a educação no sentido mais amplo, né? Muito mais amplo. Não só a educação tradicional. Já vi tantos exemplos de educação não tradicional e que funcionam perfeitamente, né? A gente tem vários exemplos ao redor do mundo. Então, a partir do momento que você leva isso a sério pro seu dia a dia, você aprende com o outro. Hoje eu estou aprendendo com você aqui, Eu também. né? Então, acho que a Adorando. sociedade tem que estar um pouco mais voltada a isso. O dia que a gente tomar isso como uma lição mesmo de vida, uma prática, Uhum. a gente vai se despir um pouco de alguns estigmas, de despir um pouco de alguns preconceitos e vai aprender mais a viver em sociedade, aprender mais com relação ao outro. Nossa vida, nossa trajetória por aqui é só aprendizado. É só aprendizado. Só aprendizado. Cara, então família é a base. É isso aí. Família é a base. Tô com você. Concordo. Por isso que ando aqui, ó. De vez em quando ando com a minha família. Maiara, Ana, Clara, minha vida é minha família. Parabéns pela. E eu acho que a família é mais do que uma instituição, ela é o alicerce. É um alicerce. Ela é o alicerce, né? Total. Concordo. Quantas e quantas vezes você faz algo a mais no seu dia a dia Por elas. e pela sua família, Uhum. né? Total. Eu, por exemplo, eu sou um pai de 3 meninos, né? 2 já criados, já homens, né? Um que agora está começando a viver, né? Praticamente. E essa trajetória é muito rica. Ele é muito rico, cara. Meu amigo, obrigado. Eu Cara, que agradeço. Que aula que você deu aqui. Que muito bom bater esse papo com vocês. Foi um bate-papo bem leve, bem agradável. Foi ótimo, passou rápido. Nossa, inclusive. muito. Normalmente assim, tá? Quando eu olho, eu me assusto. Eu olhei a hora e falei, meu Deus, já quase 1 hora. E, Rogério, como as pessoas te encontram nas redes sociais? Ótimo. Bom, pode me encontrar no Instagram, RLima. Eu também estou além do Instagram, tô no Facebook, estou LinkedIn, enfim. TikTok? Não, TikTok ainda não. TikTok ainda não. Né? Só o Gal que Mas tá é no muito, TikTok. só o Gal que tá no TikTok. Bom saber. Mas consegue me encontrar, RLima ou Rogério Lima, né? Legal. E não é muito difícil, não. Legal, show. Estamos chegando ao final do 26º episódio. Hoje falamos aqui com o Rogério Lima. Foi um bate-papo muito leve, espero que você tenha gostado. Você que ficou até aqui, até o final, obrigado pelo seu carinho, por você ter dedicado esse tempo assistindo durante 1 hora aqui o nosso conteúdo. A nossa ideia é fazer com que isso chegue muito longe para muitas famílias, porque esse é o nosso objetivo, ajudar vocês que estão aí em casa. Obrigado, vejo você semana que vem.